Olá, vou mostrar para você aqui como que funciona a minha mentoria na prática, mentoria financeira. Vou mostrar para você o aplicativo que você vai usar. Na verdade, o que que você precisa ter? Você precisa ter acesso a um computador. É a única coisa que você precisa ter, tá? Então, nossas reuniões elas vão ser todas online. Vamos fazer seis reuniões. Semanalmente, para quem tiver com mais acelerado, mas quinzenalmente, pelo menos, porque no mínimo a cada 15 dias a gente precisa olhar para isso para fazer uma boa gestão financeira, né? Não é só planejar, executar, checar o que executou e corrigir o plano se não conseguir executar aí de alguma forma, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como que funciona dentro da ferramenta, para você ter aí, saber se isso é para você mesmo, se não é para você, se é acima, se você já faz, enfim. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Bom, eu tenho aqui o que eu compartilho com todos os meus clientes, que é um casal famoso que é o Eduardo e Mônica, né? Então, claro que é um casal fictício e que ficou famoso pela voz do Renato Russo, mas vamos lá. Então, eu uso aqui a ferramenta que é da Serafin, que é a empresa a qual eu sou como planejador financeiro, como mentor financeiro, a qual eu sou associado. Então, essa ferramenta ela tem uma gamificação e mostra para mostrar a evolução. Então, o que que é o interessante aqui, né? O fundamental, mostrar que primeira coisa é o orçamento. Então, criar um orçamento que seja que os gastos, que as despesas obrigatórias, não obrigatórias, financiamentos, empréstimos, sejam menores do que a receita, do que a capacidade que eu tenho de gerar renda, né? Então, ele vai dando uma nota aqui de 0 a 100 para cada uma dessas qualificações, e aí tem uma inteligência por trás, um algoritmo que faz chegar nessa nota. Aqui, por exemplo, está de 49 do Eduardo e da Mônica. Ah, e 49 é bom? Não importa, o que importa é evoluir, tá? Então, o nosso trabalho, ele vai partir do princípio da evolução. Você pode começar no vermelhinho e ir até o amarelo, pode já começar no amarelo e chegar lá no azul, enfim, essa é a evolução. Então, a primeira parte é elaboração desse orçamento, mediante, claro, uma investigação da sua atual situação. Depois, vamos avaliar também qual que é o seu patrimônio, se você está endividado, se você tem ativos já investidos, se não tem dinheiro investido, tem patrimônio, outros imobilizados, carro, uso pessoal, enfim. Vamos analisar a saúde do seu patrimônio atual para saber onde vocês querem chegar aí com esse patrimônio, né? Que vai depender da situação de cada um, tá? Na primeira reunião, nós vamos entender qual que é prioridade. Por onde a gente vai começar? Por isso, assim, não é uma receitinha de bolo, uma mentoria, ela é totalmente customizada para você. É individualizada conforme a sua necessidade. Depois de entendermos aqui a parte patrimonial, traçarmos um plano para isso, a gente vai olhar para o meu futuro. Quando a gente fala de meu futuro, estamos falando do quê? Um dia, todo mundo quer reduzir o ritmo de trabalho e, de preferência, não reduzir o estilo de vida. Para isso acontecer, precisa de um complemento de renda. Quem tem em torno da minha idade aí, 42 anos ou menos, não sabe realmente como que vai ser, quanto que vai receber, quando que vai receber a aposentadoria e possivelmente essa aposentadoria ela não vai ser suficiente para arcar com o estilo de vida atual, né? Como não é hoje, no futuro também não vai ser. Então, a gente precisa de um complemento de renda que a gente vai fazer com o que sobra do orçamento, e aí nós vamos construir esse futuro. E também, junto com esse tempo, essa aposentadoria, digamos assim, essa independência financeira, existem os projetos de vida, principalmente os projetos maiores, né? Projetos, às vezes, de troca de carro, de compra de casa, eletrodomésticos, enfim, formação acadêmica de filho ou de vocês mesmos, ou ter um filho, enfim, todos os projetos, o casamento, transição de carreira, todos os projetos que têm uma grande
mudança, aí um grande impacto, que não estão dentro das despesas obrigatórias, enfim. E os investimentos também aqui, entender se esses investimentos estão levando vocês de acordo com a capacidade de tomar risco que cada um tem aos seus objetivos no futuro. Aqui a gente trabalha com a metodologia Goal-Based Investments, ou seja, investimentos baseado em objetivos. Tá? Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro pelo que eu quero, o dinheiro pelo que me deixa feliz, pelo que deixa a minha família feliz. Tá? Então, aqui é o começo de tudo, e aí tem toda uma parte operacional, desde o cadastro das contas. Então, o Eduardo e a Mônica tinham aqui conta no Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, e todas essas informações elas vêm automaticamente do banco. Então, aqui já atualiza o saldo, ou seja, é um centralizador da sua vida financeira. Né? Então, já mostra se tiver dinheiro investido em algum lugar, por exemplo, aqui no caso deles, eles tinham dinheiro investido no próprio banco, não tinham contas abertas ainda em corretora. Né? Também não estavam aqui com uso de cartão de crédito, senão já apareceria aqui. Logo depois que essas contas são cadastradas aqui, é, é possível já verificar os lançamentos, né? Então, esses lançamentos, que também vêm de forma automática do banco, e aí essa classificação é o que a gente precisa conferir. Essa é a gestão, é uma parte da gestão que precisa ser feita aí com uma frequência maior. Né? Para não esquecer, normalmente a gente gastou semana passada e fica na cabeça, pô, o que foi mesmo? Que eu gastei? Então, se a gente faz isso a cada 2 dias, pelo menos, entrar aqui no app, olhar, opa, peraí, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é imposto, tá lançado certo. E se não, isso aqui é luz, tá lançado certo. Então, aqui também tem toda uma possibilidade de fazer a classificação, despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias. Então, fazendo isso a cada 2 dias, é no máximo 5 minutos que vão ser gastos aí para fazer isso. Eu entendo que é a forma mais otimizada que eu já vi até agora, de não precisar ficar olhando toda hora no aplicativo, de minimizar a quantidade de a quantidade de vezes que é necessário ficar olhando para o celular ou para o computador, ou entrar no app, ou te deixar ali preocupado. Então, esses lançamentos é feito praticamente de forma automática, mas com a necessidade que você vinha aqui fazer uma conferência e também o que ele não consegue verificar. Então, às vezes, um lançamento de Pix, ele não sabe identificar para que é aquele Pix. Ele não sabe. Então, aqui é onde você vai classificar onde está cada uma das suas despesas. Viu que no caso deles aqui, ó, tem 13 mil reais de entrada e 14 mil de saída nesse mês aqui de junho. Ou seja, isso quer dizer que eles estão gastando mais do que ganham. E um trabalho vai precisar ser feito aqui, né? E onde a gente faz esse trabalho? No meu plano. Então, o meu plano dá para verificar exatamente o que estava acontecendo ali, né? Nesse caso aqui, ele pegou uma média, né? Então, estava gastando 13 mil e, em média, gastando um pouquinho mais. Dá para verificar aqui, ó, o ganho e o gasto rosinha, um pouco além. Então, a gente vê separado em despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias, financiamentos e aqui as dívidas que eles possuem aqui de empréstimo, né? E aí a mágica acontece, é a gestão semanal. O que a gente faz, né? Para poder traçar uma meta que esse orçamento, que os gastos fiquem menores que as despesas, para poder começar a guardar esse dinheiro que sobra, então a gente vai ter que fazer algumas lições de casa. Então, por exemplo, no caso deles aqui, é possível verificar que eles gastam bastante com restaurante, também tem um gasto com assinaturas e serviços, né? Então, tem alguns gastos. Para cada um desses gastos, né, cada um dos gastos importantes, mais uma coisa otimizada aqui, não preciso ficar olhando para tudo. Eu olho para o que faz impacto, o que faz sentido olhar. Então, por exemplo, em restaurantes, eles falaram que 1.500 aqui é muito. Eles conseguiriam gastar 70% desse valor. Então, já criamos uma lição de casa aqui para ser acompanhado semanalmente e, dessa mesma forma, criamos outras lições de casa. Então, no mercado, por exemplo, que gastavam 1.800,
acham que com algumas ações 1.440 é suficiente, e assim foi para todos. Aqui está o restaurante, ó, com 70% que a gente tinha falado. E o que, que acontece aqui? Né? Então, ele vai mostrando durante o mês se esse gasto tá. Então, semanalmente é importante que se entre aqui, porque ele vai mostrando durante o mês se esse gasto está ainda abaixo, se está próximo já. Então, para poder semanalmente ficar atento. Opa, agora a gente tem que começar a ficar de olho com o restaurante. Ao invés de num que gasta 300, vamos em um que gasta 150. Né? Então, começa a escolher aí durante o mês tomar as suas decisões de forma inteligente e de forma focada no seu objetivo. Então, qual que é o objetivo? O objetivo aparece aqui na meta, tá vendo? Lá a gente viu que estava faltando 5% aqui, né? Em torno de 5% estava passando. Com as metas, se atingir as metas, começa a sobrar 6% do orçamento. É suficiente? Vamos verificar. O importante nesse início é sair do negativo, porque a situação do negativo ela é insustentável. Ou você vai ter que recorrer ao empréstimo familiar, ou cheque especial, ou vai ter que o cartão de crédito, enfim, vai começar a pagar juros ao invés de ganhar juros, que é o que a gente quer aí com os investimentos. Com isso traçado, esse orçamento já dá para criar a reserva de segurança. E aí a gente vai escolher qual que é as despesas obrigatórias. Então, essas reservas, essa reserva ela é formada por um múltiplo das despesas obrigatórias e eu gosto de incluir financiamentos e empréstimos também. Em quantos meses? Vai variar. Então, pode ser de 3 meses a 12 meses, dependendo da sua situação específica, da sua estabilidade profissional, enfim. Isso, caso que para trabalhar dentro da mentoria. E aí, salvamos aqui e sabemos que eles precisam acumular 54.300 para, especificamente, reserva de segurança, reserva de emergência, reserva da tranquilidade. Bom, olhamos aqui para o presente. Claro que tudo isso que a gente vai fazendo também tem muita conversa por trás, olhando comportamento, olhando história, olhando o que acontece, o que aconteceu na sua vida, né? Quais são as suas referências financeiras? Já segue, já não segue alguma educação financeira? Já teve, não teve? Como que foi? Como que seus pais te ensinaram? O que que você aprendeu na rua? O que que você aprendeu nos seus relacionamentos? Qual é a sua disposição para esse tema? Né? Como você se comporta? Quais são as suas crenças? Bom, tudo isso são assuntos são conversas profundas que são tratadas dentro da mentoria também, de forma individual ou em casal, né? É, falando agora do futuro. O futuro é a cereja do bolo, né? A questão bem interessante. Bom, colocamos aqui uma idade de 65 anos, uma renda desejada de R$ 12.000, com os filhos já formados, enfim, é uma renda que eles acharam que seria suficiente. Segundo eles, vão ter uma fonte de renda extra aqui de R$ 3.000, que essa fonte de renda ela é eterna. Eles já estão garantidos que após 65 anos vão ter R$ 3.000. E nós fizemos aqui um orçamento, suposição, que está sobrando R$ 2.000 ao mês. Eles já possuem, não mostrei para vocês, mas aqui no patrimônio mostra que eles têm carro, têm apartamento financiado, que também tem aqui 200.000 aproximadamente guardados já. Então, partindo desses R$ 200.000, se ele poupar por mês uma certa quantia, essa curva laranja aqui de cima, ela mostra que se ele poupar todo mês uma certa quantia, ele vai chegar com um montante aqui aos 65 anos, e aí ele vai começar a tirar essa diferença aqui, que são R$ 9.000, e o dinheiro vai acabar aqui com 90 anos de idade. Então, a intenção aqui é buscar o que o casal, o que o Eduardo e Mônica consegue fazer, quanto eles conseguem poupar mensalmente, esse é o azulzinho, e o verdinho é o quanto esse dinheiro poupado investido consegue render e quanto eles conseguem ter lá no final.
A gente consegue ver aqui que eles conseguem render esse dinheiro, se eles começarem a tirar 12 mil reais, vai acabar com 77 anos. A gente pode mudar isso aqui e falar assim, ah, não, dá para trabalhar até os 70 anos. E se trabalhar até os 70 anos, o que que acontece? Ó, fechou a curva. Fechou a curva com 70 anos. Então, deu até os 90 aqui. Mas vamos pensar aqui onde eles queriam com 65 anos. O que é possível fazer se hoje só é possível guardar 2 mil reais? Então, é, talvez eles achem que eles consigam aumentar esse aporte, ao invés de guardar 2 mil reais, daqui 2 anos eles conseguem guardar 4 mil reais, daqui 2 anos, em 2025. Vamos ver o que que acontece com essa curva, com esse projeto aqui, com esse ajuste de meta mais para frente. Ó, então, isso quer dizer que a gente consegue olhar aqui, ó, que daqui 2 anos essa curva começa a sincronar, né? E aí ele consegue fechar essa curva aqui se aumentar para 4 mil reais esse aporte daqui 2 anos, né? Veja que interessante também que dá para colocar projetos de vida. Dá para ligar e desligar projetos de vida. Eu só deixei ligado esse aqui, ó, do aporte, mas eles querem, por exemplo, quitar um terreno que eles têm, né? Então, quitar um terreno que eles têm. Já está aqui colocado. Então, aqui dá para incluir, tá? Ah, ele quer fazer uma viagem dos sonhos. Eu já coloquei uma para Maldivas aqui, vamos colocar outra viagem dos sonhos. É, tour pela Europa. Ah, quero fazer um tour pela Europa. Um tour pela Europa daqui 4 anos, 3 anos, desculpa, 3 anos. E esse tour pela Europa vai custar 100 mil reais. 100 mil reais. Será que eles vão ter dinheiro para isso? Para esse tour pela Europa? Vamos ver, vamos ver. Bom, mostra aqui que tem uma caída, né, no patrimônio. Opa, tem uma caída, mas eles ainda vão ter dinheiro para isso. Mas, ó, não sei se vão ter liquidez. Então, tem que olhar para isso, né? Então, esse é o trabalho aqui e vamos incluindo, vamos colocando todos os projetos que está tendo, viagens, então são projetos essenciais, desejos. Então, tudo isso que eu estou fazendo, você, como mentorado, também pode fazer aqui se fizer parte da minha mentoria individual. Não é mentoria em grupo, não vai ter aula em grupo, não vai ter nada disso. É mentoria individual. Tem aula gravada? Não, não tem aula gravada. É eu e você. Eu e você conversando aqui 1 hora por semana. Pouquinho. Mas também podemos conversar aqui, ó. Conversar aqui. Então, nós vamos ter possibilidade de conversar e você tem acesso dentro da minha mentoria, você tem acesso por 1 ano a conversar comigo, a toda essa plataforma, a toda essa estrutura. Então, acesso por 1 ano, tá? A construção de tudo isso, né? Então, tem outras partes muito legais aqui, que é na parte, por exemplo, de investimentos, né? Então, a parte de investimentos, dá para ver exatamente aqui como que tá os objetivos. Por exemplo, aqui, ó, ele precisa de 54.300 para a reserva de segurança dele. Então, aqui ele está com 50, ou seja, já mostra que está com 92%. Quando chegar aos 54 mil aí, 300, vai passar aqui, eu coloquei 55 mil, já deu 101%. A mesma coisa, cada um dos projetos, cada projeto que a gente ligar aqui dele, e colocar as alocações, bem como a independência financeira. Então, você note que os objetivos são de investimentos, né? Por que goal-based investment? Porque mediante ao investimento baseado em objetivos. Porque os objetivos são a reserva de segurança, os projetos de vida e a independência financeira. Então, depois que a gente traça, que a gente desenha essa estratégia, é acompanhar a execução e monitorar se as ações que a gente traçou estão fazendo sentido ou se a gente precisa de novas ações. Bom, espero que tenha ficado claro, que você consiga, com esse vídeo, avaliar se para você serve para você a minha mentoria ou se serve para algum amigo de vocês, tá? Então, peço para que vocês acessem aqui embaixo
na legenda, que vai ter ali informações, algumas informações, link para entrar na mentoria, para contratar diretamente, para conversar comigo, né? Então pode mandar um direct lá no Instagram para mim, pode mandar também mensagens por WhatsApp e espero você na minha mentoria, espero poder ajudar você e sua família com as suas necessidades financeiras, pessoais, para ter uma vida que quer ter. Até logo, obrigado.